O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouco sobre o nosso futuro. Eu tenho escutado muita gente falando, muitos debates discutindo pós-pandemia e muitos grupos se organizando para tentar pensar um futuro diferente. Eu mesma estou me aproximando de um movimento chamado Liberte o Futuro, porque formado por pessoas de diferentes áreas, de diferentes histórias, com diferentes histórias de vida e de diferentes idades, com a perspectiva justamente de tentar pensar o futuro. E pensando sobre tudo isso, especialmente porque, na minha visão, não existe um pós-pandemia, o que existe é um mundo hoje em construção e em disputa, inclusive. E dentro desse mundo em disputa, em que nós temos tantas visões diferentes sobre o que precisamos fazer para enfrentar as crises agudas que estamos vivendo, parece-me que o mais importante não é simplesmente pensar em como será o futuro. Mas, ao mesmo tempo, participando desses debates, eu percebi que construir uma ideia de futuro, ou seja, planejar, é uma ação política fundamental. E, portanto, o que nós precisamos pensar não é em como será o mundo pós-pandemia, mas em como nós queremos que seja a sociedade que iremos legar para os nossos filhos e netos. E eu digo isso da perspectiva de quem trabalha diretamente com o direito do trabalho. O direito do trabalho, assim como os direitos sociais, tem uma função importante na construção de um mundo diferente. Portanto, pensar sobre o futuro, mais do que um exercício de futurologia, é preciso, sob a perspectiva de construir nas nossas cabeças e nas nossas práticas diárias, que tipo de futuro nós queremos que exista. E, nesse sentido, parece-me muito claro que não há um futuro possível para a raça humana que não seja da perspectiva de que nós vivemos num destino compartilhado, ou seja, que nós todos estamos de algum modo implicados. Isso não é nada novo, é um pouco do que a Hannah Arendt discute nos textos dela, mas não só ela, tanta gente, né? É um pouco do que o Marx tentou nos dizer quando trata das relações sociais sob a perspectiva justamente da pluralidade e não do indivíduo. Nós vivemos numa sociedade em que somos o tempo todo convocados a pensar individualmente. Até porque vivemos sob a lógica, sob o signo da competição. Portanto, para que nós tenhamos, alguém precisa estar à margem, alguém precisa não ter. E essa é a antítese daquilo que nos constrói como seres sociais. Na verdade, tudo que nós supostamente conquistamos, se for em detrimento dos outros, nós estamos retirando de nós mesmos. Porque no balanço de todas as coisas, naquilo que importa para viver bem como seres racionais que compartilham o mesmo mundo, o destino do outro precisa nos interessar. Veja que até na psicanálise, né? Isso é algo que o Lacan, por exemplo, trabalha muito. A importância de compreender que nós somos seres com outros seres. E isso é muito revolucionário, na verdade, ainda. Apesar de tanta gente já ter escrito e pensado sobre isso, é muito revolucionário exatamente porque nós vivemos um modelo de organização social que está baseado no convencimento de que nós precisamos pensar, em primeiro lugar, em nós mesmos ou na nossa família, quando na realidade isso precisa ser invertido. E tá, e o que isso tem a ver com os direitos sociais e com o direito do trabalho? Tudo. Porque o direito do trabalho é o primeiro, digamos, despertar da institucionalidade moderna, da instituição que é o direito, como uma instituição conservadora de um modelo de sociedade baseado na individualidade, é o primeiro despertar para essa compreensão da importância da pluralidade, da solidariedade, de perceber um destino compartilhado, de perceber que tudo que acontece com a gente interfere diretamente na vida de todas as demais pessoas, de todos os demais seres que habitam esse planeta Terra.
E isso se dá exatamente porque o direito do trabalho não é um direito individual. Aliás, não é um direito que consiga se inserir nas caixinhas que criamos para conceituar os ramos do direito moderno. O direito do trabalho é ao mesmo tempo um direito individual e um direito coletivo. Realizar horas extras impacta diretamente na vida de todas as pessoas que convivem ou não diretamente comigo. Se eu for uma pessoa adoecida pelo trabalho, isso terá reflexos na minha família, mas terá também reflexos em toda a comunidade à qual eu pertenço. Portanto, talvez os direitos sociais e o direito do trabalho em particular sejam um caminho muito importante para que nós, do direito, comecemos a perceber a importância dessa mudança de um verdadeiro paradigma da modernidade, que é esse de pensar sob a perspectiva do indivíduo. Não que nós não sejamos, e somos indivíduos, cada um com nossas particularidades e cada um de nós único enquanto ser que habita esse mundo. Mas a verdade é que essa nossa especificidade, aquilo que nos torna únicos, importa porque somos seres convivendo com outros seres, porque somos enquanto compartilhamos um destino. Então percebam, isso significa, da perspectiva da regulação das relações sociais, que a nossa aposta precisa ser nos direitos sociais e na efetividade desses direitos sociais. Dentro da institucionalidade, esse é o melhor caminho, porque é o caminho que vai nos habilitar a perceber que a nossa racionalidade precisa ser alterada. E esse solidarismo, que de algum modo está lá na Constituição de 88, se a gente ler os primeiros artigos da Constituição de 88, a proposta é justamente essa, que nós comecemos a pensar coletivamente. Que esse solidarismo, que esse pensamento coletivo, que esse pensamento de que nós que estamos protegidos na nossa casa durante um período de pandemia não podemos estar bem se existem pessoas morando na rua, se existem pessoas desabrigadas, se existem pessoas que não têm roupas que as protejam do frio ou alimento que as protejam da fome. Essa percepção e a atitude a partir disso, né, que é uma mudança de atitude profunda em cada momento e espaço da nossa vida, isso é o que vai nos habilitar a construir mudanças mais profundas na forma de convívio social. Porque percebam, embora possa parecer óbvio, a percepção e trazer para a consciência o fato de que cada coisa que nos acontece, de bom e de ruim, interfere na vida de todos os demais, significa uma mudança de postura que vai retirar do outro a responsabilidade exclusiva por aquilo que nós vivemos hoje e que vai fazer com que nós também compartilhemos essa responsabilidade. Porque a nossa atuação em cada momentinho da nossa vida vai fazer diferença. E não é que a gente precise ser coerente o tempo inteiro, mas é que nós precisamos, como advogada, advogado, juíza, juiz, consumidor, cidadã, mãe, amiga, irmã, como seres que compartilham vivências, praticar o tempo inteiro da nossa existência essa ideia de solidarismo, essa ideia de alteridade, essa ideia de enxergar no outro alguém que, como eu, merece ser feliz e usufruir daquilo que nós, afinal de contas, como humanidade, conquistamos. Porque nós desenvolvemos tecnologia, nós avançamos em determinada medida para conseguir uma forma mais confortável de interagir com a natureza e de viver o nosso cotidiano, mas isso precisa ser compartilhado, senão perde completamente o sentido. Então, em alguma medida, libertar o futuro ou pensar um futuro diferente é um ato político que vai permitir que esse futuro exista, para além daquilo que hoje parece possível. Porque se hoje nós estamos tão imersos numa determinada cultura, numa determinada racionalidade, a ponto de talvez não conseguirmos pensar que é possível uma forma diferente de convívio social, começar a compartilhar ideias sobre essa forma diferente de viver e de ser entre os outros, pode ser o primeiro passo para que essas formas se tornem
viáveis. Esse é o convite, então, que fica a reflexão de todos nós no dia de hoje. Comecemos a pensar uma forma de viver completamente diferente dessa que nós temos hoje e comecemos a praticá-la na nossa forma de consumir, na nossa forma de dialogar, na nossa forma de exercer a profissão, na nossa forma de ensinar e aprender, ou seja, na nossa forma de ser no mundo. Fica aí a dica para vocês e até o próximo vídeo.